Nós estamos em um PPA, sempre estamos. 18 a 21. Porque 2017 foi o primeiro ano do atual governo. Então, em 2017, o prefeito mandou o projeto de lei do PPA para a Câmara analisou, tararau, aprovou, então fica valendo de 18 até o primeiro ano do próximo governo, que pode ser o mesmo ou pode ser de outro prefeito. Então, todo prefeito herda o último ano do PPA do prefeito anterior. Esse aqui é o PPA. Puxa, 4 anos de planejamento e essa merrequinha? Pois é, que nessas leis, principalmente nas leis do ciclo orçamentário, o que vale é o anexo. Então, esta é a página do PPA no site da prefeitura. Está vendo ali embaixo que tem a descrição de algumas coisas que acompanham esse PPA? Aliás, essa é uma página com muitas informações interessantes. Ô, letrinha mardita. Tem ali as audiências públicas do PPA. O projeto de lei, está vendo ali, participação popular no PPA? Apresentação feita nas audiências públicas. Aí tem o projeto de lei, quer dizer, o original mandado pelo Executivo. Aí tem tabelas, indicadores, enfim. E o anexo 1, que é o mais saboroso para a gente. Aliás, desculpem, o anexo 2, demonstrativo dos programas e ações da administração pública para o quadriênio 2018 e 2021. Esse é o link. Depois, essa apresentação vai ficar disponível na internet, lógico. Quando a gente clica nesse link, encontra um arquivo muito maior do que aquele primeiro, com aquelas 3 pagininhas de texto de lei. E um dos primeiros quadros, aliás, o primeiro quadro é esse aqui, Consolidado Geral Programas. Então, o prefeito já apresentou isso daqui. Então, no programa Acesso à Moradia Adequada, em 2018, a gente prevê gastar 900 milhões, em 2019, 964, em 2020, 898, em 2020... Então, a gente está falando de grandes números. Né? O PPA não é super detalhado. O PPA é mais abrangente no tempo, nos programas, nos valores. Então, existem todos esses programas dentro do orçamento. Aliás, o orçamento ele é todo classificadinho, assim. Por exemplo, em programas. Então, esses são os programas todos do PPA. Esse é o exemplo de um dos programas um pouquinho mais detalhado nesse mesmo anexo. Então, escolhi aqui o programa 3001, Acesso à Cultura. A prefeitura decidiu associar o PPA aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são aqueles 2 ícones ali do lado direito. Então, o que é o tal do programa Acesso à Cultura? É um programa que tem como principal órgão responsável a Secretaria Municipal de Cultura, mas tem todos esses órgãos aqui participando também. A Secretaria de Inovação e Tecnologia, as prefeituras regionais todas. São 2 páginas, né? Tem uma segunda página com os órgãos responsáveis. E aqui um exemplo de como esse programa é detalhado depois em ações, produtos. Então, são 24 páginas só no programa Acesso à Cultura, por exemplo. Detalhando um pouco mais o que a prefeitura se compromete a fazer, ou planeja fazer, nos 4 anos seguintes. Está vendo? Está tudo classificadinho ali, 18, 19, 20 e 21. Aqui é o programa Acesso à Moradia Adequada, órgão responsável, Secretaria Municipal de Habitação, órgãos participantes, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria de Urbanismo e Licenciamento,
COAB, Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, Fundo Municipal de Habitação, Fundo de Desenvolvimento Urbano. Você vê que aqui, quando a gente fala em órgãos participantes, a gente está falando órgãos que vão... O PPA faz parte do ciclo orçamentário. Então, você fala assim, pô, mas o Fundo Municipal é um órgão participante? Com grana é. O Fundo Municipal é um órgão de onde vai ter que sair recurso para executar o programa Acesso à Moradia Adequada nos 4 anos seguintes. Então, esse anexo tem 296 páginas. Portanto, tem muito mais informação do que aquelas 3 pagininhas com 12 artigos. Muito bem. Lembrando, né, essa é a página do plano plurianual em vigor na internet. Vocês estão vendo que ali tem uma janelinha, dá para a gente escolher qual plano plurianual queremos analisar. Então, está selecionado ali 18 a 21, mas dá para selecionar os outros. E como é que chega lá, né? Já que não precisa decorar o endereço inteiro. Essa é a página é a home da prefeitura, prefeitura.sp.gov.br ou capital.sp.gov.br. Na home, o resto muda, mas sempre tem ali aquele link para transparência. Quando a gente clica no link da transparência, cai aqui, a página vai até lá embaixo, tá vendo? Então, eu destaquei. Esse é um problema, na minha opinião. Tem que descer a página até lá embaixo, porque no último tijolinho tem outros portais, e aí cai nessa página que é o máximo. Adoro, muito útil. E nessa página, lá no cantinho, tem o tijolo orçamento municipal. Então, Capital SP, transparência, desce, outros portais. Lá embaixo tem orçamento municipal, e aí cai naquela página que a gente estava olhando, que é uma página da Secretaria de Finanças, mas tem esse caminho que eu acho mais fácil, via transparência. E aí está vendo que dá para selecionar lá, né? Orçamento, PPA, LDO, etc, etc, etc. Muito bem. Depois do PPA, que é para 4 anos, dentro do ciclo orçamentário, vem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aí vai detalhar um pouco mais aquela previsão de 4 anos, ano a ano, de quanto dinheiro a gente vai precisar para ir avançando com aquele plano. Mas na cidade de São Paulo, a gente tem um outro negócio que faz parte do ciclo, que se chama Plano de Metas. O Plano de Metas começa no primeiro ano de governo, porque é um compromisso do prefeito eleito. Isso é uma especificidade de São Paulo, quer dizer, não é como as outras são lei federal, Constituição, isso aqui não, é da cidade de São Paulo. O Plano de Metas foi criado por uma emenda à lei orgânica, a emenda 30 de 2008, que acrescentou esse artigo aqui. A lei orgânica é a Constituição do município. Tanto é que ela não tem nem número, não é a lei número tal, é a lei orgânica. É a lei máxima no nível do município. Então, o artigo 69A diz que o prefeito, depois de eleito, ele tem 90 dias para apresentar o seu programa de metas. Baseado, olha, aqui tem que observar, no mínimo, as diretrizes da sua campanha eleitoral e os objetivos, diretrizes, ações estratégicas e demais normas da lei do Plano Diretor Estratégico, que também, Plano Diretor Estratégico é lei. Passou por todo aquele caminho de todas as outras leis. Então, o programa de metas, eu era vereadora quando a gente aprovou. Foi uma iniciativa do Nossa São Paulo, que quis criar uma maneira de obrigar os prefeitos a terem mais compromisso com as suas promessas de candidato. Então, está escrito ali, né? Campanha eleitoral. Acho que é o único trecho da lei que se reporta às eleições. Então, o prefeito tem de apresentar um plano que corresponda minimamente à sua campanha eleitoral. E ele tem 90 dias para apresentar o plano e depois, 30 dias depois do término do prazo a que se refere esse artigo, tem que começar o ciclo de audiências públicas gerais, temáticas e regionais para discutir o tal do plano de metas.
essa aqui é a página do plano de metas da prefeitura, é bem fácil de achar. O endereço é programademetas.prefeitura.sp.gov.br, mas por aquele caminho lá, transparência, planejamento, acaba chegando no mesmo lugar. E esse é a forma como ele está organizado. Então, a gente tem ali a meta 5, diminuir a taxa de mortalidade infantil em 5%, ou seja, 0,6 óbitos em 1.000 residentes na cidade de São Paulo, priorizando as regiões com as maiores taxas. E aí os projetos associados a essa meta são Saúde Digital e Viva a Criança. Então, tem as metas todas. E tem aí os projetos. Então, o projeto Vida Urgente está associado a 2 metas. O projeto Saúde Digital, ao qual me referi agora, está associado a algumas outras metas. Muito bem. PPA 4 anos, LDO, vale para cada ano. Essa é a definição oficial da LDO, no site da Prefeitura. Achei ela clara o suficiente para usar. LDO é o instrumento de conexão entre o PPA e o orçamento anual, pois estabelece a ligação entre o curto prazo, o orçamento, e o longo prazo, o PPA. A LDO orienta a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, a LDO é a que a gente discute no primeiro semestre. Então, em junho deste ano, nós já aprovamos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai orientar a elaboração do orçamento para 2019. Então, a gente está lá em junho, pensando em 2019. A lei foi aprovada, é a 16961, ela tem 52 artigos, que já vai ficando um pouco mais detalhado. E tem 3 anexos. Eu escolhi um dos artigos só, para a gente dar uma olhada o teor da LDO. O projeto de lei orçamentária relativa a 2019 deverá assegurar os princípios da justiça, da participação popular e de controle social, de transparência e de sustentabilidade na elaboração e execução do orçamento. Aí tem as definições, o princípio da sustentabilidade, da participação e controle social, da transparência, da justiça social. Parágrafo único, os princípios estabelecidos nesse artigo objetivam reestruturar o espaço urbano e a reordenação do desenvolvimento da cidade a partir de um compromisso com os direitos sociais e civis, eliminar as desigualdades sociais, raciais e territoriais a partir de um desenvolvimento econômico sustentável, aprofundar os mecanismos de gestão descentralizada, participativa e transparente. Então, a lei de diretrizes, claro, ela é mais detalhada do que o PPA, mas ela ainda é razoavelmente genérica. Ela não especifica para onde vai o dinheiro, mas ela diz como que a gente vai distribuir o dinheiro. Segundo quais princípios, segundo quais diretrizes. E, mais uma vez, o que é mais fácil da gente aproveitar da LDO é o anexo. Então, aqui tem o anexo 1 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim organizado. Projeto, linha de ação, indicador, entrega prevista para 2019, valor necessário previsto e qual ação orçamentária lá prevista no PPA vai ter que constar no orçamento anual. Aqui é onde os prefeitos têm colocado o seu plano de metas, no anexo da LDO. Finalmente chegamos a ela, a Lei Orçamentária Anual, que é o que a gente decide no segundo semestre. O prefeito tem a obrigação, pela lei orgânica, de mandar o projeto de lei do orçamento até o dia 30 de setembro. E ontem o prefeito já informou que virá hoje, às 16h, entregar o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Então, vamos lá. Lembrando, é uma lei. Se ela é uma lei, ela começa como um projeto de lei. Um projeto de lei do Executivo, só que ele tem uma tramitação especial. Ele não vai passar pela CCJ, Educação, Saúde, Administração Pública. Vai direto para a Comissão de Finanças e Orçamento.
A Comissão de Finanças e Orçamento, como eu disse, tem 9 membros. Então, como é que funciona? O prefeito chega e traz aqui a LDO. Tudo bem, ele pode vir pessoalmente, pode não vir, mas ele envia o projeto de lei orçamentária para a Câmara Municipal. O presidente da Comissão de Finanças recebe, né, o projeto de lei e designa um relator. Então, escolhe um daqueles 9 vereadores para ser o relator do orçamento. O relator... Pode falar. Só uma curiosidade. Os outros projetos de lei passam por Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto de lei, que é da lei orçamentária, ele vai direto para finanças. E se você tiver um prefeito que, por qualquer motivo, faça uma proposta que seja inconstitucional, como é que isso é pego? A Comissão de Finanças passa a ter essa responsabilidade. Então, no caso do orçamento, a Comissão de Finanças acumula a responsabilidade de todas as outras comissões. O relator e os vereadores vão ter que analisar o projeto de lei orçamentária sob a ótica da legalidade e da constitucionalidade, sob a ótica da educação, da saúde, do transporte, do meio ambiente. Então, é um caso, no capítulo do regimento interno, que fala sobre a tramitação, a lei orçamentária é tipo assim, tramitação especial, diferenciada. Então, nesse caso, finanças acumula toda essa responsabilidade. São 9 vereadores na Comissão de Finanças. Só para ter um exemplo, hoje você faz parte dessa comissão. Sim. Como que ela é dividida entre os partidos? Porque se o prefeito traz o projeto, se todos forem a favor, é determinado por partido, por ideologia? Como que é essa constituição dos 9 vereadores? Tem uma divisão numérica e uma divisão política. Divisão numérica. Quando se forma a Câmara Municipal, a gente vai ver quantos vereadores cada bancada tem. Então, as grandes bancadas, vamos supor, você tem, né, uma bancada, faz de conta, não tem, mas 20 vereadores. Essa bancada vai estar em todas as comissões. Outras bancadas têm só 3 vereadores. Então, para que comissão ela vai? Aí depende um pouco de política, de articulação e negociação. Claro que se você tem 3 vereadores, você tem mais peso político, você tem mais chance do que se você tem um vereador só. Agora, um vereador só, que tenha boa articulação na casa, que tenha peso político, ele pode dizer, eu quero ir para a saúde, e conseguir ir para a saúde. Um vereador que não tenha peso político, que não tenha boa articulação, ele vai dizer, eu quero ir para a saúde. O cara, haha, falou. Você vai para a administração pública. Só colocando uma pimenta na tua análise, né? Você tem vereadores que são muito capazes e que sabem exatamente o que estão fazendo. E você tem outros vereadores que não deveriam ser vereadores, né? Como é que fica uma situação dessas quando o camarada resolve que ele quer opinar sobre um determinado assunto, mas ele não tem competência para isso, né? Como é que isso fica? Se ele é membro de uma comissão, o voto dele vale, quer ele tenha feito a análise mais aprofundada do planeta, quer ele não tenha nem lido a bagaça. A opinião dos vereadores vai ter
Ele tem o direito ao voto dele e à opinião dele, com ou sem aprofundamento, conhecimento técnico do assunto. Cabe ao presidente da comissão, por exemplo, escolher o relator do projeto com critério. Então, o presidente da comissão tem lá um projeto, vamos dizer, que é da área da assistência social, e aí o projeto chegou na comissão de finanças, então o presidente vai me designar como relatora do projeto. Aí chegou um projeto que é da área de meio ambiente, então vai designar, vamos supor, o Nataline para se manifestar sobre aquele projeto. Então, o presidente tem esse poder. Agora, e se o presidente também não tem critério? É assim que funciona. É assim que funciona. Um vereador pode ser indicado para uma comissão porque ele tem muito conhecimento sobre aquele assunto. Ele pode ser indicado para uma comissão porque ele prometeu que ele vai dar parecer favorável a tudo. É uma possibilidade. Contar um caso concreto, real, individual. Fui eleita vereadora, fui designada para a Comissão de Administração Pública. Eu era do PT, o PT tinha 12 vereadores, portanto, a gente tinha vaga em todas as comissões. Dava para escolher, né? O PSDB também tinha 12 vereadores, então também tinha vaga em todas as comissões. Portanto, a gente não precisava brigar pelo direito de estar numa comissão. Porque, às vezes, um partido tem que brigar por isso. É possível que o PV não tenha vaga na Comissão de Meio Ambiente? É. Porque só tem 2 vereadores. Entendeu? Então, nesse caso, a gente já estava garantido. PT, PSDB não precisavam brigar pela presença nas comissões. Vai brigar pelo quê? Pela presidência das comissões. Então, assim, um momento de distribuição dos vereadores nas comissões é um momento de extrema tensão política. A Câmara está em recesso, em janeiro, e o bicho está pegando. Recesso significa não tem plenário e não tem comissões. Cada mandato tem a liberdade de organizar seus trabalhos como quiser. Recesso não é férias. Recesso é que não tem plenário nem comissões, desculpem. Janeiro, se não tiver já feito o acordo da composição das comissões, o bicho vai estar pegando. É que, normalmente, já vai ter sido feito o acordo em dezembro, porque é quando se elege a mesa diretora e está tudo amarrado. Então, é assim, eu quero a vice-presidência da Câmara. Ah, mas o PTB também quer, o MDB também quer, o PR... Aí começa... Então, tá, então você fica com a presidência, mas eu presido a Comissão de Política Urbana. Não. Eu presido a política urbana, mas você fica com a relatoria da lei de zoneamento. Imagina, de jeito nenhum. Se ele ficar com a relatoria da lei de zoneamento, não tem acordo, eu não voto nele para presidente. Então, essa pergunta, quem vai para qual comissão, é muito importante. É muito séria a disputa por vaga nas comissões, por presidência das comissões e pela relatoria de grandes projetos tipo plano diretor, lei de zoneamento, LDO, lei orçamentária anual. Então, meu caso, me elegi PT, 12 vereadores, possibilidade de ocupar vaga em tudo quanto é comissão. Eu era recém-eleita, não tinha nenhum peso político na bancada, e eu fui para a Comissão de Administração Pública, que não era uma comissão disputada, né? Se você tem um vereador que é da educação, ele quer fazer parte da Comissão de Educação, lógico. O outro é o Néder, saúde, Claudete, educação. Então, você tinha perfis assim, né, bem fortes. Arcelino Tato tinha sido presidente da Câmara. Ele estava em qual comissão? CCJ, que é uma comissão de peso, é uma comissão decisiva. E eu estava na administração pública. Tudo bem, eu adoraria. Eu pensei que eu ia para a comissão de educação. Eu pensei, cultura, esporte. Achei que era a minha cara, mas a gente não tinha vaga suficiente para todo mundo. E, claro, que entre mim e a Claudete já era vereadora de 2º ou 3º mandato, tinha muito mais peso. Ok. Aí, o que acontece? Eu descobri que, por acordo,
O presidente da Comissão de Administração Pública seria o Aguinaldo Timóteo, um vereador em primeiro mandato, que não era nem da cidade de São Paulo, ele já tinha sido deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi deputado constituinte. O que eu achei do Aguinaldo Timóteo como deputado constituinte? Horrível. Né? Minha avaliação, o Aguinaldo Timóteo não me representa. Não gostava, né? Não concordava com 90% do partido dele, não concordava com quase nada do que ele mesmo fazia, e aí, por acordo, ele era o presidente da Comissão de Administração Pública. Nesse acordo. Quem vai para onde, quem faz o quê, quem vota em quem. Aí eu avisei na reunião da bancada, eu não vou votar no Aguinaldo Timóteo para presidente da comissão. Porque, assim, faz-se o acordo, mas você tem que executar o rito. Então, tem lá, primeira reunião da Comissão de Administração Pública. Amanda, em quem você vota para presidente da comissão? A Amanda vai dizer, eu voto no Aguinaldo Timóteo. E eu falei, eu não vou votar no Aguinaldo Timóteo para presidente da comissão. Eu não gostaria nem que ele tivesse sido eleito, porque eu não acho que ele é um bom parlamentar. Agora, com o meu voto, ele vai presidir uma comissão de administração pública? Criou uma puta crise. Não, mas tem acordo. Tem acordo. Eu falei, mas tudo bem que tem acordo, mas sou eu que vou lá levantar a mão e falar, eu voto no Aguinaldo Timóteo para presidir a comissão. E eu tinha convicção, Madalena, que o Aguinaldo Timóteo não entendia bulhufas de administração pública para presidir a comissão. Entendeu? Então, eu disse que eu não ia, criou um problemaço na bancada, porque esse acordo é casado com o acordo da eleição da mesa, com o acordo da CCJ, com o acordo da relatoria da revisão do plano diretor. É tudo casado, não é um acordo só. É um puta de um xadrez que se faz dizendo quem vai para qual lugar. Aí eu falei, não voto nele para presidente de administração, não voto, pronto. Aí sabe o que aconteceu? O Arcelino Tato falou, e no Jatene para presidente da CCJ, tudo bem? Falei, tudo bem. Então fica com a minha vaga na CCJ, eu vou para a administração pública. Eu, em primeiro mandato, sem peso político nenhum dentro da bancada, fui para a comissão mais cobiçada, que é a CCJ, só porque eu bati o pé e falei, não voto no Aguinaldo Timóteo, e porque o Arcelino Tato, num gesto que a gente pode entender como grandeza político-partidária, para não prejudicar o acordo político da casa, ele saiu da CCJ, porque para ele tudo bem votar no Aguinaldo Timóteo para a Comissão de Administração Pública. Ele preferia preservar a harmonia. Vocês estão entendendo? Então, é assim que se decide quem vai para onde. Com base, isso é a verdade do legislativo. As decisões nunca são tomadas assim, café com açúcar ou sem açúcar. Não tem a ver com como eu tomo café só. Tem a ver com quem está vendendo o açúcar, quem defende o açúcar, quem é do setor do adoçante, quem contratou a copeira. A gente não consegue decifrar um posicionamento olhando só para ele. Como eu disse, por muitas razões um vereador vota num projeto que não representa o que ele mesmo pensa. Por quais razões? 1 milhão de razões diferentes.